você tá todo psicanalista. E eu, uma adolescente sentada aqui. Eu sou Marcelo Michelson e você é Dunia Lalu. Dunia Lalu, né? Condicionamento e entrega. Então, eu tô entendendo que você tá precisando de uma introdução, né? Pra gente começar. Então, estamos aqui falando sobre sexualidade alquímica. Sobre a alquimia dos relacionamentos. Quando você traz esse tema de condicionamento e entrega, para mim parece que você está colocando como dois polos, assim. Uma coisa é condicionamento, quando a gente está condicionado numa relação, até numa transa e tal, e quando a gente consegue se entregar. É assim que você vê isso? São dois polos? Agora você falando, me parece que sim. O que eu observo, assim, na minha relação, né, eu venho pensando muito sobre a qualidade do encontro. Tá. A qualidade do encontro, especialmente do encontro íntimo. Tá. E eu percebo que ao longo dos anos da minha experiência íntima, é como se eu fosse sendo informada como fazer as coisas. Uhum. Quase como se nem na adolescência a gente tivesse uma oportunidade de ser genuína com essa conexão íntima. Uhum. Como se a gente... Bom, não sei, talvez... Eu acho que homens e mulheres, mas eu como mulher... percebo que me ocupava muito o que fazer, como fazer, para agradar. Para agradar, geralmente um homem que estava com você. Um homem, né? Então, aliás, a minha curiosidade e a minha investigação na sexualidade começou quando eu percebi, assim, quando eu tive minhas relações iniciais e falei, não, gente, não é possível que a relação sexual é só isso. Uhum. Não é possível que seja isso. Uhum. E aí fui num caminho, assim, de investigação mesmo, de ler sobre, de entender as técnicas, o que se fazia. Não queria recorrer à pornografia porque era um material que já estava disponível. Sim. Sim. E quando eu fui provar aquilo, eu falei, nossa, não é possível. Não é possível que seja isso. A minha experiência é de total condicionamento, porque eu com, sei lá, nem sei quantos anos eu tinha quando eu achei uma fita pornográfica, não sei se foi na casa do meu tio, em algum lugar, mas eu era muito jovem, entre 10 e 12 anos. E isso num tempo que era muito mais difícil do que agora. E então toda a minha história começa com isso, né? Com o condicionamento de como se faz, de quais são os corpos certos. Não, nem tô falando da estética, nem cheguei ainda. Nem tinha essa noção. Então, era antes, né? Essa noção pra mim. E isso me prejudicou muito, no sentido de duas coisas, né? Uma autocrítica muito forte, né? Então, não tinha o corpo de um ator pornô, e numa busca por uma mulher que também não existia ao meu redor, né? Ou se existia, ela já estava com o fortão... Com o ator pornô. Então, esse primeiro, né, você falou do condicionamento da entrega no encontro, e eu estou pensando aqui que vem antes, né? Esse condicionamento vem antes, impede o encontro, né? Ele impede às vezes o encontro. Exatamente. E aí no seu caso, quando você vai para o encontro, você fala, Exato. É isso. Exatamente.
Primeiro que começa assim, todo um mistério, e que eu acho que é um grande erro de nós adultos, assim, um mistério sobre sexo. Tipo, você é criança, você é adolescente, e o seu entorno de adultos é proibido se falar. Sim. É um beijo na televisão, tira. Então você vai criando um certo tipo de curiosidade e de expectativa. Tipo, cara, isso aqui deve ser muito importante, assim, de fato é. Mas assim, o que é que eu tô perdendo, né? O que é que eu não posso acessar porque eu sou criança? E aí, quando isso me veio também as imagens, assim, pornôs através de revista também, de um tio meu. Primeiro Playboy, depois tinha outras revistas explícitas, junto com outras primas. Mas aí o que eu queria trazer, assim, que eu sinto muito forte hoje, né, depois dos meus, assim, aqui do alto dos meus 48 anos, é que esse condicionamento, de alguma maneira, me põe a investigar. Eu primeiro começo a investigar as técnicas, a maneira de fazer melhor e mais interessante, ou de sentir prazer, e até o modo. O fato de você ir para fora para saber como você sente prazer já é um indício, né, uma notícia de que a gente tem um tipo de educação que não permite um contato nosso genuíno com o nosso corpo, com o nosso prazer. Então, que na mulher é muito comum, né? Então, assim, tira a mão daí, fecha a perna, isso que a gente já sabe. Que a gente, né, tem todo um movimento desconstruindo esse lugar, mas isso, de certo modo, pra mim, assim, era assim, tipo... Não, eu era rebelde, né? Eu falei, não, eu vou fazer. Falou que não era pra fazer, então eu vou fazer. Mas eu ia fazer na rebeldia. Então eu ia buscar mecanismos fora de mim. Uhum. E depois, quando eu comecei a minha atividade sexual com outras pessoas, né? Com os homens, eu sinto que até hoje, quando eu vejo, tem um automatismo do que será que ele está querendo. Como eu faço para ser mais interessante? Sim. Mesmo com o meu parceiro de 21 anos. Sim. Então, ainda tem um condicionamento. Ainda tem, mesmo olhando para isso, mesmo eu buscando experiências e ter experimentado esse lugar genuíno comigo mesma, e compartilhar com o outro também. Já cheguei nesses lugares muitas vezes. Eu vejo que o condicionamento ele tá sempre lá como um registro, como uma memória. Sim. Que emerge. Quando você menos espera, você está lá performando algo que na verdade você não queria estar lá, seja para acabar logo a relação, seja para fazer o cara abusar, seja para você não sair daquela relação frustrada, ai, deixa eu gozar logo, sabe assim? Sei. Ou porque eu tô cansada. Então a gente usa artimanhas em vez de ir pro genuíno, pro real. Não, hoje não tá rolando. Sim. É como se o desempenho não pudesse falhar, não pudesse deixar de ter esse fim do gozo. Sim. O que eu sinto hoje em dia, também depois de ter investigado muita coisa, também ter ido para essa coisa da... quais são as práticas? É o Tantra, é o tal, né? Sempre buscando fora da gente. A minha experiência hoje em dia é que pode acontecer uma flutuação de entrega e condicionamento Na mesma transa. E tenho essa experiência também. Eu sinto isso também. É como se fosse uma variação, né, da nossa capacidade, assim, de se entregar. Eu sinto que quando a gente se entrega, quando eu me entrego,
eu consigo sustentar isso por algum tempo, mas pode ser que aconteça alguma coisa, um movimento da minha parceira, qualquer coisa. Ou uma não resposta que, sem querer, você... Então, isso também é muito louco, porque às vezes você fala, não tem expectativa nenhuma, mas se ela não responde alguma... Aí você percebe que a expectativa estava ali, né? Você falou uma coisa interessante, uma outra hora, sobre a gente... E eu concordo com isso. Quanto mais a gente se entrega pra gente, quanto mais a gente tá com a gente, mais a gente tá entregue pra relação, né? Ah, sim, sim. Eu estava falando isso no contexto de que eu passei muito tempo da minha vida com a minha companheira me colocando num lugar de servi-la durante o sexo, né? Não que não era bom para mim, mas era sempre uma preocupação durante, né? Será que está tudo bem com ela? E eu acho que isso também é um pouco fruto importante, né? É aquela coisa do pêndulo, né? Então, o pêndulo antes era assim, o homem só queria saber do prazer dele e, né? Foda-se. E aí o pêndulo vai para um outro lado. Não estou dizendo que para todos os homens, né? Eu estou entendendo super. Mas para mim, minha geração, o tipo de educação que eu tive, o tipo de condicionamento que eu tive, assim, cara, agora você segura sua onda e faz ela se sentir bem. Ela tem que ir. E eu acho que tem a ver um pouco com medos meus, assim, de ser rejeitado, se eu não fizer, se eu não satisfazer a minha parceira, ela vai me deixar por outro homem. Então tem uma comparação, tem uma sensação de menos, vem desse lugar. E desse lugar, esse servir a mulher é completamente superficial e não serve a mulher. Não serve. Então, exatamente. Agora, do outro lado também, eu vejo assim, receitas, fórmulas, ideias, cursos e também, né? Eu fui muito mais pro Tao e para civilizações orientais, assim, Suméria do que Tantra, mas o Tantra chega, né? Eu vejo que as mulheres vão fazendo esse caminho, mas que, como a gente tem um tipo de sociedade que objetifica as experimentações, ou seja, você vai para o Tantra porque o objetivo é você aprender a, sei lá, se sensibilizar. Você vai para o Tao aprender a usar a energia vital. Você vai para... Né? Então, como tem um objetivo como ponto estrutural, nesse meio do caminho a gente perde acho que é o mais importante, a gente não se dá conta do mais importante, de resgatar essa entrega da gente com a gente, né? De fazer esse exercício de quem eu sou agora, o que eu estou sentindo nesse agora, o que meu corpo, aonde ele vibra, né? O que é que me chama? Então, aí eu acho importante a gente entrar numa coisa que a gente está gostando muito, que é a filosofia da esquizoanálise, né? Que vem com a esquizoanálise. Que é assim, quem vai procurar o Tantra? Quem vai procurar o Tao? É um eu, é uma identidade que está num buraco e tentando se salvar. Eu acho que eu entendo. Porque o Tantra não é ruim, o Tao não é ruim, tem ensinamentos maravilhosos, mas é quem busca isso. E não só quem busca, mas quem oferta também tem um objetivo. E quando você oferta com um objetivo específico, que assim, você sabe aquele tipo de venda que eu garanto que, né? Então... E se você não conseguir, é culpa sua. Exatamente. Eu garanto que... assim, nos meus atendimentos, eu atendi muitas mulheres, assim, muitas mulheres com questões de sensação de fracasso. Tipo, eu estou quebrada, eu tenho problema. Por quê? É isso, vai numa grande escola, vai para grandes movimentos,
Porque é isso, uma coisa é você ter uma relação direta com os saberes do Tantra. Uma coisa é você ter uma relação direta com os saberes do Tao. Claro, suas traduções, é aquilo que a gente pode acessar. E o que eu acho que o que me dá esse olhar de discernimento é porque minha pesquisa não começou por nenhuma desses grandes veios que a gente encontra hoje aqui, né, no ocidental. Começou sem querer por um contato com o corpo, por uma civilização ancestral que tinha danças pélvicas, e o material que eu estava vendo era arqueológico, antropológico, não tinha nada a ver com técnica. Sim. E isso, de alguma maneira, me pôs em conexão com uma memória de corpo, sabe? Então, quando eu comecei... Aí, claro, aí eu fui para as pesquisas do Tao, né, do Tantra e outras. Mas é muito nítido quando a gente vê a manipulação ali, assim, quando você faz uma leitura com uma lente de discernimento, porque você tem uma experiência anterior com o seu corpo. Então, de novo, eu volto, assim, nesse caminhar, você pode ir para qualquer escola que você quiser, mas se você não regenera, se você não resgata essa intimidade com o corpo, essa escuta de si próprio, eu acho que você é presa muito fácil, é manipulável muito facilmente. E assim, para mim, uma chave dessa coisa que você acabou de falar, do voltar para o corpo, voltar para si próprio, é a prática do auto-amor, né? Do auto-toque, para perceber os condicionamentos sozinho, sem ter a presença do outro. Perfeito. Me colocando ali no desempenho ou tal. Então, isso para mim foi uma chave super importante que você me trouxe há uns, sei lá, 6, 7 anos, e que fez toda a diferença. Porque, pelo menos a minha experiência como homem, né? Homem heterossexual, branco, Sim. né? Aquele padrãozão. É isso, o se tocar vem cheio de condicionamento, sabe? Não põe a mão aí. Se você está se tocando, você gosta de homem, então... Isso. Sabe? Vem todos esses medos e poder olhar para isso. Então, quando a gente fala de condicionamento e entrega, a gente não está falando, na minha prática, né, de você ficar meditando assim, eu quero me entregar. Relaxa, se entrega. Não, o caminho não é esse. O caminho é... Boa. Eu me condicionei. Aqui eu estou condicionado. Aqui eu tô condicionado. Não. É uma chave preciosa essa. É uma chave preciosa, porque se você tem a entrega como objetivo, você já saiu da experiência. Ferrou. Nossa. Porque exatamente ter a isso. entrega como objetivo é um condicionamento. É um condicionamento. Mas eu acho super possível começar a perceber isso, essas sutilezas, assim, no dia a dia. E não precisa ser na transa, porque a transa tem a exigência do, assim, né? Você tá no risco, né? Do outro, da aceitação, enfim. Tem isso, e tem aquela coisa que você entra num outro estado que dificulta a autoobservação. Porque o que a gente fala, né, precisa de uma autoobservação. Então, como é o meu condicionamento antes da transa, ou no dia a dia, ou quando eu acordo? Eu sinto que é um primeiro passo, mas eu sinto super importante a gente... Tô falando, né, por uma experiência mesmo. Teve uma fase das minhas experimentações com o Tao, que eu acho que eu até compartilhei algumas práticas com você na época, com o meu parceiro, que eu estava super em conexão com ele, ao mesmo tempo, eu estava super envolvida, ao mesmo tempo, na atenção da prática, né? Então, assim... Mas eu acho que isso é o segundo passo, né? Talvez eu não conseguisse me entregar para a relação se eu não tivesse
uma caminhada de práticas de entrega comigo mesma. E eu lembrei de uma cena, quando eu comecei as minhas pesquisas, assim, né? É que eu tive um primeiro casamento, eu me separei, e depois eu fiquei, acho que 2 anos sozinha. Nesses 2 anos, eu fiquei livre para fazer várias experimentações, mas uma delas era me tocar na frente do espelho. Para eu ver a expressão facial, para eu ver o meu corpo, qual que era... E assim, e é muito louco porque a gente tem vergonha da gente. Se a gente vai fazer caras e bocas pra gente mesma no espelho, tipo, você vai fazer com o parceiro, com certeza. Sim. Né? Então, assim... Ou você vai se segurar para não fazer. Né? Para não fazer, não, mas caras e bocas sedutoras. Sedutoras, entendi. Pra mim, porque eu tinha vergonha das minhas caretas. Entendi. E aí eu fui também o jeito que a vulva ficava, o cheiro, a cor, o gosto. Fui me desbravando. Né? E isso acho que é uma dica bem legal, assim, pra gente começar e fazer essas afirmações, né? Putz, aqui eu tô representando pra mim mesma. Sim. Isso é entrega. Sim. É ficar no momento presente. Putz. Então, é que é muito difícil isso. Então, ficar no momento presente, né? Eu acho que você tem essa prática, né, no espelho que você falou. E eu diria que o que me ajudou muito e me ajuda é... vai para a prática, né? Vai para a transa, vai fazer, sim, claro, tentando perceber, né? Tentando estar na presença, mas você não vai conseguir. Eu acho que tirar um pouco dessa coisa do peso, né? Do peso, faz do jeito que der, mas uma reflexão pós, sabe? Você com você. Você com você olhar. E não um auto-julgamento, não um chicoteamento, mas uma coisa assim, tipo, tá, como é que foi? Foi assim, tal. Nossa, aquela hora eu fiz uma cara, eu falei uma coisa, eu falei, ai, que delícia, quando eu não tava querendo falar aquilo. Eu não tava sentindo tanto assim. Eu não tava sentindo tanto assim. Quis falar pra impressionar, pra... Exatamente. E aí, falar, foi isso que aconteceu. Isso é o meu condicionamento. E olhar para ele com curiosidade. Exato. E também fazendo perguntas. Não tem resposta. Por que eu fiz isso? Né? Que lugar? Quem em mim quis fazer isso? Foi alguém que queria agradar, né? Eu queria agradar. E tudo bem. Eu acho que essa é a questão que eu tenho falado muito para os meus analisandos, né? Porque senão fica uma coisa assim, putz, por que eu falei isso naquela hora? Não, eu falei, olha que curioso, olha que interessante como acontece essas coisas com a gente. Às vezes a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente sente o que a gente quer fazer e a gente escolhe o contrário. Exato. Por quê? Porque nós estamos num estado emocional e eu tenho falado muito isso, assim, a gente responde a partir de uma coletânea de acontecidos, de crenças, mais o estado emocional que a gente está naquele momento. Aí a gente responde, a gente faz alguma coisa. E a gente acha que a gente é completamente livre, que a gente está agindo da maneira... Não! Você está... No condicionamento. No condicionamento. E esses acontecidos, essas crenças, elas foram colocadas de fora para dentro. Então, aí você... É isso, né? Então, aí acho que a gente chega num núcleo muito interessante da alquimia da sexualidade, né? Que eu vejo que quando a gente fala sobre sexualidade alquímica, existe uma projeção, um ideal de que é para trabalhar o sexo, sua relação sexual, e não é. Né? E nunca foi. Assim, para as civilizações ancestrais, a sexualidade era um caminho de se acontecer diferentemente em relação à força da vida. E a força da vida, na relação sexual, vamos lá, eu penso, né, que lá na ancestralidade,
era uma via de muita força. Sem esses aparatos todos que a gente tem, televisivos, midiáticos, era uma via muito genuína da força da vida. Por isso se torna sagrado em muitos momentos, né, da história. E o quanto essa experiência microcósmica, sexual, ensina a sua relação com o outro no âmbito maior. Se eu consigo não me condicionar na maior força vital que me atravessa, eu posso entrar nas relações com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, de modo menos condicionado também. Sim. Eu posso ter essa atenção e posso ter isso como forma, como um efeito. Sim, sim. E aí a pergunta que eu me faço é como resgatar isso, como usar a sexualidade dessa maneira que você traz. Eu não tenho o seu estudo, né, da ancestralidade para as nossas formações sociais atuais, né, que tem outras configurações, né? Então, a sensibilidade de uma pessoa que viveu há 10 mil anos, a capacidade dela sentir, pensar, agir é muito diferente da atual, né? De uma formação capitalista que está o tempo inteiro roubando a nossa atenção, roubando a nossa energia, nos colocando no buraco para explorar a nossa vontade de sair dele. Então, para vender soluções. Para vender soluções. E aí, eu acho que fica mais importante ainda esse trabalho, porque é uma força tão incrível, né? Tão criadora, tão transformadora, né? Que é um caminho. Porque quando a gente fala assim da gente... Então, olha só. Uma das coisas do condicionamento é isso, né? A gente vai vivendo e ele vai marcando a gente. A relação sexual, ela tem a possibilidade, eu sinto, inclusive sozinho, não precisa nem ter um parceiro, de por alguns segundos alisar essas marcas, tirar essas marcas, sabe? E te deixar um pouco mais em contato com a sua potência, com o seu desejo. Sim. Né? Sim, é exatamente isso. Para que naqueles microsegundos você consiga dar uma outra resposta. Então, você acabou de... Muito legal isso que você acabou de falar. Porque você acabou de transfigurar um sentido atual para uma ação ancestral. Você acabou de traduzir, eu sinto, né? Porque o que eu vejo é isso. Quando a gente fala de sexualidade sagrada, isso é um termo que a gente usa, o moderno usa. E que nem coincide com a nossa civilização. Mas quando um antropólogo ou um arqueólogo pega um material e vê ali uma vulva exposta, né, em cima de uma elevação com outros símbolos que já foram identificados como usados em cerimônias, né? Então você fala assim, então você relaciona, então a vulva para essa tribo era sagrada, né? Então isso é um termo nosso, porque a sexualidade da ancestralidade era como se fosse um pleonasmo falar sexualidade sagrada. Dá para entender? Sim. Então é um encontro com isso que você acabou de falar. É um momento de uma regeneração tal da vitalidade ali, desse encontro com a força, né, com a força divina, ou com a força da vida, com a força da natureza, enfim, você se reconhecendo, né, junto e puramente integrante da força da vida,
ou seja, de Deus, que não tinha como não ser entendido como sagrado. Sim. Agora... Como vivenciado, né? Então, vai, agora... Só pra gente não ficar idealizando o passado, assim, Tá. Eu sinto que esse era um dos usos da sexualidade. Mas eu tô sendo bem específica, na verdade. Eu consigo imaginar também, há 10 mil anos, outros tipos de uso do sexo. Claro, Né? não, eu tô sendo bem específica no sentido... obrigada. Eu tô sendo bem específica com um tipo de pesquisa, né? Suméria, final do Paleolítico, início do Neolítico e já pro final. Tô sendo bem específica. E que realmente tinha um uso da sexualidade dessa maneira. Né? O entendimento. Mas não necessariamente de toda a população, não necessariamente... Não. Né? Tanto que a gente viu, né, que em paralelo existia uma prostituição profana. No Neolítico, né? Neolítico e final de Neolítico. Eu me lembrei também da coisa das cortesãs, né? Sim, da onde? Na Itália, né? Grécia. Na Grécia. Grécia. Eu estou falando mais perto, mais... Cortesãs da Europa. Cortesãs da Europa, Tá. sim. Sei lá, 1700. Tá. Né? Tem aquele filme, Beleza... Depois a gente pode indicar os filmes no final? Que eu estava lendo... Danger Beauty. Tinha uma cortesã, que é a que... A Verônica Franco. Verônica Franco. E aí eu fui ler, e era uma coisa assim, sei lá, tô chutando aqui, mas se tinham 300 cortesãs, que eram mulheres independentes, cultas, etc., tinham 3 mil sim. prostitutas que sofriam pra caramba. Sim. Então, eu acho que isso sempre teve esse paralelo. Não sei se sempre. Não sempre, claro que não. Mas... Não sei se sempre mesmo, porque assim, a gente tem um registro bem marcado. Em alguns pontos de transição mesmo, de fusão, né? Da civilização para que aí você consegue ver, tipo, há 10 mil anos atrás parou esse experimento, né? Até sim. Parou esse experimento do ser humano como criador da experiência da sua vida e começou um tipo de controle, estados, né? Sim. E organizações, por isso que a gente vem a ter acesso a esses materiais, inclusive. Então, o que a gente está falando aqui a gente começou... porque essas duas coisas elas se intercalam, que é assim, os condicionamentos da nossa vida, dos nossos 48 anos, sim, né? E os condicionamentos da civilização. Sim. Né? Então, e essas coisas se fundem na gente agora. Exato. E isso é importante pra gente não personificar e falar, puta, eu sou uma merda. Não é. Isso é muito estrutural. É muito estrutural. E se você olha pro... Então tem o estrutural dos milênios, tem o estrutural das suas décadas de vida, né? Que você começou a falar da família, e aí tem a escola, aí tem a igreja, e tarará. E se você olha para o lado, né, então tem uma coisa temporal e tem uma coisa assim, se você olha para o lado, a maioria das pessoas está vivendo de maneira condicionada. Sim. E isso te causa uma... E nós também, né? E nós também. Mas como a gente tem essa discussão e tenta, né, olhar para isso, às vezes, e eu estou falando para as pessoas que estão nos ouvindo também, você acha que você é louco. Você acha que você está errado. Você duvida. Você duvida disso. Você fala, cara, ou você fala, deixa eu viver uma vida mais cômoda, deixa pra lá, sabe? Sim. Ver o papai e mamãe, tranquilo aqui, né? Não vou me jogar. E eu não estou dizendo que é assim, vamos pirar o cabeção, porque existe uma coragem necessária e uma prudência também, não é, né? Que eu sinto nesse trabalho. Sim, que faz toda a diferença
Faz toda a diferença. E todo mundo pode começar a experimentar agora isso. Você não precisa ler nenhum livro, você não precisa ir para nenhum curso. É só se observar na sua interação com você e com o outro. E fazer isso, eu falo assim, faz essa observação sem julgamento. Não é isso. Faz a sua observação. Se vier um julgamento, observe o julgamento, né? Então, né? Muito bom. Vai transar com seu parceiro, vai transar com alguém na noite, né? Tal, e que você nunca viu na vida. E depois reflete sobre isso, afirma, né? Percebe onde está o seu condicionamento. Eu fiz determinada coisa, peguei de um determinado jeito para mostrar que eu sou forte, sabe? Né? Fazer essa auto-espreita minuciosa. Minuciosa. Nossa, as pessoas nem sabem fazer isso, sabia? É uma coisa que é isso. Nos atendimentos a gente, ensina isso. Porque é muito difícil, assim. Eu vejo que é muito difícil. Mas tem que começar por Tem que algum começar. lugar. Não, é isso. Tem que começar. Mas é isso que eu tô falando. Parece uma coisa boba. E mas não não é. Ela é funda e ela funciona. E tem uma outra coisa, eu sei que eu tô colocando um monte de práticas já aí, que depois de fazer a espreita, também tem uma outra prática importante, que é a recapitulação, que é você trazer a experiência o mais forte possível para dentro de você. Que você teve. A que você acabou de ter, né? Tá. Pode ser uma que você acabou de ter, pode ser uma do mês passado, do ano passado, não importa. E aí inspirar, assim, tudo, todos os cheiros, todas as cores, todos os sons, né? E depois soprar isso e deixar isso ir embora. Para que isso também não vire uma marca na sua vida, sabe? Nem as coisas, os maus encontros, nem os bons encontros. Nossa, eu tive essa transa, eu vou guardar para sempre isso, porque, nossa, eu quero encontrar essa pessoa de novo e fazer assim de novo. Isso não existe, né? E essa expectativa é um dos nossos maiores condicionamentos, né? Muito bom. Então são duas práticas que estão acessíveis. E aí é uma confusão, né, que a gente faz também, que eu vejo que apego é muito confundido com afeto. Fala mais. Eu sinto em mim e atendendo muitas questões, né, que chegam no consultório, assim, tipo, de mulheres não tem outro jeito de falar, que confundem mesmo uma pessoa que ela se relaciona, que ela tem afeto e que a pessoa tem afeto por ela. Se a pessoa ela toma uma distância, se ela tem outras coisas na vida, se ela tem outras coisas tão importantes quanto ela, é como se essa pessoa não tivesse afeto por, tipo, não tem. Entendi. Não, né, tipo, é entendido até inclusive como não correspondência, né? Porque o que mostra, na verdade, um apego da mulher, né? Sim. Acho que mas eu acho também, que o homem né? também. Eu tô também. falando na mulher porque, né, eu tô falando primeiro de um ponto de vista meu mesmo, né, da minha própria experiência e dos meus aprendizados. Então eu vivencio isso, e o tempo todo que eu começo a relativizar dessa maneira, eu já sei, olha aqui o meu apego. Sim. Né? Apego a quê? O que é que eu quero? Qual é a falta? O que é que eu projeto? Qual é né? Enfim. Então eu achei interessante, assim, de também a gente poder aprofundar a qualquer hora. Sim, vamos sim. Muito bom. Muito bom. Eu queria indicar um filme que eu já te passei, aliás, acho que você tem ele, você nunca assistiu. A Hora é Agora. Qual é? O Bliss, Terapias do Prazer. Tá.
que é especialmente ligado com processos de um homem em relação à sua sexualidade. É muito legal. E o que você estava falando, em português chama Em Luta pelo Amor, saiu com esse nome, mas o livro é Danger Beauty, e acho que ainda tem um outro nome que eles vendem no filme. Sim, mas dá pra achar, né? Dá pra achar. É sobre essa cortesã. É sobre a Verônica Franco. Verônica Franco. E nessa história mistura um pouco, né? Essa história, no filme, ela pega a situação das cortesãs da Europa Antiga junto com as cortesãs que não eram cortesãs do jeito que a gente tem, de as hetairas da Grécia Clássica, da Grécia Antiga. Tá. Então, ali tem uma misturada, assim, de informação, mas que o filme também gostosinho de ver, porque é romantiquinho, né? Tá. A gente pode, numa próxima, comentar os filmes, falar sobre eles. Podia. Dissecar eles, né? Podia. Boa ideia. Acho que isso é muito bom. Vamos para as experimentações da vida. Boa.